2 Samuel, capítulo 6, versículos 16 a 23. Se você está sem Bíblia, eu vou projetar. Mas eu prefiro que você esteja aí com a sua Bíblia aberta, porque eu pedi para você ler 1 e 2 Samuel, e assim você vai aproveitar melhor essa série. Vou projetar agora. 2 Samuel, capítulo 6, versículos 16 a 23. Todos nós encontramos aí? Filipão aí atrás, Luciano, dando para enxergar aí. 2 Samuel, capítulo 6, versículos 16 a 23, diz assim a palavra do nosso Deus. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, e a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como um sem-pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor que me tem alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falastes, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado pela tua palavra. Imploramos ao Senhor graça, Deus, graça para que possamos compreender. Imploramos que o nosso coração duro seja bombardeado pela tua palavra nessa noite. Nós precisamos, Senhor, ouvir a tua voz, porque somente a tua voz nos faz seguir os teus caminhos. E o desejo do nosso coração, Deus, é escutar a tua voz nessa noite. Já lemos a tua palavra. Me dê graça agora para expor esse texto tão rico da tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Era um almoço de família, comida farta na mesa, Coca-Cola gelada, frango caipira de sobremesa, aquele pudim de leite condensado. A mãe com um sorriso enorme, porque todos os filhos estavam ali. O pai sentado na cabeceira da mesa, todo orgulhoso. Vários filhos honestos, gente que trabalha. Até o momento em que um dos filhos disse o seguinte: pai, posso fazer uma pergunta? O pai disse: claro, meu filho, pode fazer a pergunta. O que o senhor faria se alguém lhe desse um tapa no rosto? O clima mudou. Todo mundo ficou em silêncio esperando a resposta do pai. O pai, sem pensar nas consequências, disse o seguinte: eu mato. Era o que o filho queria ouvir para autenticar o que ele queria fazer. Mesmo sentado à mesa, ele pega a arma e dá um tiro no rosto do seu irmão que estava sentado na sua frente. Um dia eles brigaram. E não houve arrependimento nem pedido de perdão. A mágoa ficou alojada até o momento em que virou uma raiz de amargura. E aconteceu ali algo terrível. Queridos irmãos, um dos grandes perigos da nossa caminhada é a raiz de amargura. Não é à toa que os filmes tratam desse assunto, as novelas, os livros,
É um tema muito atual. A Rede Globo ama esse tema. Sabe por quê? Porque dá ibope. As pessoas gostam de ver esse tipo de coisa. A pessoa amargurada, remoendo aquele sentimento até o momento da vingança ou de alguma coisa nesse sentido. A atual novela da Rede Globo está retratando um caso assim. Um homem que trabalha numa família rica, ele é motorista, e a sua filha teve um caso com o patrão, ficou grávida, ela tentou fazer o aborto, morreu no aborto. O pai descobriu que ela tinha um caso com o patrão. Sabe o que ele fez? Contratou um jagunço para matar, não o patrão, mas para matar a filha. Porque o desejo do coração dele, sabe qual era? Que o pai sentisse a dor de perder uma filha. Queridos, isso é muito sério. E a amargura, sabe o que é interessante? Ela surge no contexto de intimidade. Se você leva uma fechada no trânsito, você fica com raiva, mas aquilo não se torna uma raiz de amargura. Você fica com raiva naquela hora ali, e se você nem viu quem era o cara, você encontra com ele no posto e dá bom dia, boa tarde, está tudo bem, está tudo jóia. Mas a raiz de amargura, ela surge num contexto de intimidade. E, irmãos, e a palavra de Deus é espetacular. São vários textos que tratam desse assunto. A Bíblia é muito atual. Como dizia Billy Graham, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã de manhã. E eu queria olhar para esse texto, à luz dessa série de mensagens sobre Davi, e compartilhar com vocês sobre o perigo da raiz de amargura. Como está seu coração? Davi foi ungido rei de Israel. Depois de derrotar Golias, eu disse para vocês que uma música surgiu em Israel. Qual era a música? Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. Bombou nas rádios. Saul ficou com ódio mortal. E aí começam os problemas. Mas preste atenção, existe algo nesse texto aqui que é central para a nossa vida e você não pode deixar para olhar, que é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança simboliza a presença de Deus no meio do seu povo. E um dia ela foi perdida. E Davi agora, rei de Israel, está trazendo a Arca da Aliança para a cidade de Davi. Que coisa maravilhosa! Se você já leu o Antigo Testamento, você sabe que a Arca da Aliança era feita de madeira de acácia, toda coberta de ouro. Uma caixa coberta de ouro com argolas e varais para ser transportada. Dentro da arca, segundo Hebreus, tinha lá a urna de ouro continha o maná, um bordão de Arão e as tábuas da aliança. Dentro da arca. E a arca era fechada com algo chamado propiciatório, onde o sumo sacerdote fazia a propiciação. Em cima dessa tampa de ouro, totalmente de ouro, tinha ali 2 anjos, para ser mais preciso, 2 querubins com asas abertas, olhando para dentro da arca, simbolizando a santidade de Deus, olhando para a lei de Deus, a lei que eu e você quebramos. E no dia da propiciação, é o dia que o sumo sacerdote entrava num local chamado Santo dos Santos, com sangue, e derramava naquela tampa de ouro. E agora, quando os querubins olhavam para dentro da arca ali, para a lei de Deus que nos condena, ele viu o sangue derramado. É por isso que a Bíblia diz assim, sem derramamento de sangue não há remissão. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas a minha conversão aconteceu com esse texto. No dia que eu entendi que o sangue era necessário para perdoar pecado, e eu li na palavra de Deus, os meus olhos, aconteceu algo muito especial. Isso tudo, irmãos, simbolizava para a obra de Cristo. É por isso que Jesus, quando olha para a nossa vida hoje, ele vê o sangue de Cristo na minha vida e na sua, se você já foi regenerado e já reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. O sangue é necessário. Aquele sangue que era derramado lá atrás apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a Arca da Aliança, voltando para a cidade de Davi, chegando ali em Israel, em Jerusalém, para ser mais preciso, era algo muito especial, irmãos. Era algo muito especial. Só que, durante essa viagem, durante o transporte da arca, voltando, Davi resolveu improvisar.
resolveu comprar um carro novo, fazer um carro novo para levar a arca. Sabe o que aconteceu? Durante o transporte, os bois tropeçaram. Sabe, Mateus, eu acredito que Deus estava ali fazendo aquele boi tropeçar. Porque a arca não poderia ser transportada por um carro novo. Uzá, não sei se você já leu isso, Uzá, na melhor da intenção, quando o boi tropeça, Uzá coloca as mãos na arca para tentar segurar a arca para que ela não caísse no chão. Sabe o que aconteceu? Uzá morreu na hora. Deus matou Uzá. Um homem que estava cheio de boa intenção, segurar a arca da aliança para não cair naquele chão, irmãos. Eu peço licença para vocês para ler o que um dos teólogos preferidos meu escreveu sobre isso. Preste atenção. Foi uma atitude de arrogância, um pecado de presunção. Uzá achou que sua mão era menos suja do que a terra. Contudo, não era o chão nem o barro que profanariam a arca, era o toque humano. A terra era obediente, faz tudo o que Deus ordena, produz frutos na estação certa, obedece às leis da natureza que Ele estabeleceu. Quando a temperatura cai a certo ponto, o chão congela. Quando se adiciona água ao pó, obtém-se barro, assim como o Senhor planejou. A terra não comete traição cósmica. Somente os levitas poderiam tocar a arca e transportar a arca a pé, segurando os varais. Ele estava cheio de boa intenção, mas a sua ação não estava correta. O grande desafio na minha vida e na sua é alinhar as boas intenções com as nossas ações. Uzá poderia dizer assim: Deus conhece o meu coração, a minha intenção era só não deixar a arca cair. Uzá estava desobedecendo a Deus. Isso é sério, irmãos, isso é sério. Essa ideia que às vezes nós temos assim, eu sou um cara sincero, mas desobediente. Eu estou fazendo isso aqui porque eu sou sincero, eu estou sinceramente diante de Deus aqui. Deus conhece o meu coração. Ei, sinceridade e desobediência não tem casamento. Diante de Deus, não. Não funciona. É melhor ter deixado a arca cair no chão, como dizia Sproul, porque a terra era obediente. E aqui nós temos um homem bem intencionado, mas desobediente. Alguém disse que o inferno está cheio de pessoas bem intencionadas. Cheio de pessoas bem intencionadas. Diz a palavra de Deus que é melhor obedecer do que sacrificar. Depois desse episódio, irmãos, Davi ficou muito triste e mandou levar a arca para a casa de Obed-Edom. Só que a arca do Senhor, na casa de Obed-Edom, a casa de Obed-Edom começou a ser abençoada. E aí Davi disse o seguinte: então vamos trazer a arca agora, só que da maneira correta. Agora sim, os levitas transportando a arca voltando. E tem um detalhe do texto que é muito interessante, que diz que a cada 6 passos que Davi dava, ele oferecia um sacrifício. Que momento alegre! Todo mundo festejando, todo mundo se alegrando, mas tinha uma pessoa que não estava alegre. Quem era? Mical. Olha o que diz o texto. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor. E o que ela fez? Desprezou onde? No coração. Que coisa maravilhosa, irmãos, esse texto. Ela não se alegrou com os que se alegram, como a Bíblia diz. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Mas desprezou Davi no seu coração. Jesus mais tarde vai dizer o seguinte: a boca fala do que está cheio o coração. Não é isso? É só uma questão de tempo para ela colocar para fora esse desprezo que ela teve por Davi. Se você continua olhando, depois de ela não se alegrar, é o momento então, Davi agora vai para casa. Ela visualizou Davi vindo, aquela festa toda, a arca da aliança, o povo de Deus festejando. Agora é hora de Davi abençoar a sua casa. E olha o texto. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das suas servas e dos seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Na Bíblia, a linguagem de hoje diz assim: que bela figura fez o rei de Israel.
pareciam sem vergonha, mostrando o corpo para as empregadas dos funcionários. Ele não estava vestido, ele não estava com as roupas reais, ele estava como um servo no meio do povo se alegrando. E Mical, ao invés de se alegrar, ela critica Davi com palavras duras. Palhaço, sem vergonha, oferecido. Você já pensou, irmão? O rei de Israel chegar em casa e a esposa, antes dele entrar lá na porta, o palhaço, o oferecido, o sem vergonha. Desculpe as palavras, mas se você ler na linguagem de hoje, vai estar escrito isso. Imagine a cena. Imagine a cena. Mas a pergunta que fica é, o que levou Mical a dizer tais palavras? Por que Mical tratou Davi dessa maneira? Uma mulher que, quando nós lemos na Bíblia, uma mulher cheia de amor, apaixonada por Davi. Alguém disse que amargura é ira congelada. Você ficou irado, não tratou da ira e ela congelou no seu coração. E a amargura, ela contamina. Segundo o pastor Hernandes, a palavra amargura traz a ideia de ovo podre, cheiro de gambá. Já comprou uma caixa de ovo com ovo podre? Quantas pessoas estão presas a esse sentimento? Quantas pessoas? Mas as nossas amarguras têm uma história por detrás. Tudo começa, sabe quando? Quando um dia Saul tentou matar Davi, e sabe como Saul fez? Ofereceu a filha mais velha, dizendo para Davi o seguinte: Davi, guerrei as guerras do Senhor e você casa com a minha filha mais velha. Só que era uma armação, porque Saul dizia o seguinte: eu não vou matar Davi, mas eu vou botar ele para brigar com os filisteus e ele vai morrer lá. E Davi, irmãos, ele é um camarada assim, muito interessante, não é à toa que a Bíblia gasta tanto tempo tratando dele. Quando o rei Saul oferece uma filha, ele diz assim: quem sou eu, qual é a minha vida e a família do meu pai Israel para ser genro do rei? Isso é um privilégio demais para mim. Mas ele aceitou e ele guerreou as guerras do Senhor. E sabe o que Saul fez? Não deu a sua filha para casar com Davi, deu para outro. Mas a Mical era a caçula. A Mical já era apaixonada por Davi. E aí Saul um dia ficou sabendo: a minha filha gosta de Davi. Joia, mais uma oportunidade para tentar matar Davi. Manda avisar Davi: Davi, eu tenho aqui a caçulinha é apaixonada em você. Você acredita nisso? E a resposta de Davi é: mas eu não tenho como pagar o dote. Saul falou: que dote, cara? Não precisa pagar dote, não. Isso a gente resolve. Sabe qual foi a negociação de Saul com Davi? Olha o que o texto diz: o rei não deseja dote algum, mas sem prepúcios dos filisteus, para tornar a vingança dos filhos de Israel. Sabe o que é um prepúcio? A pele do órgão masculino. É isso que ele queria. Sem prepúcios você leva minha filha. Davi não perdeu tempo. Rapidamente trouxe. Sem prepúcios. Quando Saul viu Davi chegar com aquilo que ele combinou, Saul falou assim: não tem jeito, Deus é com ele. E entregou a Mical para casar com Davi. E diz a Bíblia, irmãos, que ela amava Davi. Ela era apaixonada por Davi. Ela ia contra o pai dela para defender Davi. Para vocês terem ideia do amor que essa mulher tinha por Davi. Mas Saul continuou perseguindo. A perseguição era tamanha que um dia Mical teve que ajudar Davi a fugir de Saul, senão Saul ia matar Davi. E ela fez algo muito interessante que eu gostava de fazer quando era bem criança. Eu gostava de brincar de pique-esconde. Para mim a brincadeira é a melhor que existe. E aí a casa era grande, eu colocava um travesseiro, uma bola lá e cobria. As pessoas pensavam que eu estava ali. Sabe o que Mical fez? Todo mundo procurando Davi, ela colocou um ídolo do lar, cobriu e colocou uns cabelos lá de cabra. E aí, quando o pessoal chegou procurando Davi, ela falou assim: ele está doente. Mas Davi já tinha fugido pela janela. Davi agora vai embora. O grande amor da sua vida vai embora. Saul descobre isso. Saul descobre que a sua filha tinha
enganado para salvar Davi. Saul sabe o que faz, irmãos? Presta atenção. Pega Mical e obriga Mical a se casar com outro homem. Davi foge. E daqui a pouco começa a chegar as notícias para Mical. Primeira notícia, Mical, Davi casou com outra mulher. Daqui a pouco outra notícia, Mical, Davi arrumou mais uma esposa. Mais outra notícia, Mical, Davi casou com outra mulher. 3 esposas e Mical agora casada com um homem que ela não gostava. Davi se torna rei em Israel. Sabe o que Davi faz, irmãos? Por causa de uma jogada política, ele manda buscar Mical para agora ser mulher dele novamente. Não por amor. E olha o que Davi diz. Dá-me de volta minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios dos filisteus. Em outras palavras, eu comprei essa mulher é minha. Devolve a minha mulher. Davi não era descendente de Saul. Por que eu falei que é uma jogada política? Mical era filha. Então, era uma maneira de autenticar o seu reinado em Israel. Mical estava casada com um homem agora chamado Paltiel. O Paltiel era apaixonado por Mical, irmãos. De tal maneira que quando o povo de Davi foi lá buscar Mical, ele pediu assim, não faz isso comigo não, gente. Não leva Mical não, eu amo essa mulher. Não faz isso comigo, por favor, não faça isso comigo. E ele ficou chorando. Mas Davi tomou Mical para ele. A pergunta que eu faço para você nessa noite, Mical tinha motivos para ficar amargurado ou não tinha? Usada, abandonada, rejeitada, não correspondida. O que você faria se estivesse no lugar de Mical? Será que ela não tinha o direito de agir assim? De falar para o rei, ô sem vergonha, ô sujeito à toa? Será que ela não tinha direito de falar assim com o rei que fez isso tudo com ela? Claro que não, irmãos. Às vezes nós achamos que podemos alimentar as nossas mágoas. É por isso que as novelas gostam tanto desse assunto, porque o ser humano gosta de alimentar as mágoas. Mas sabe, com essa atitude de Mical, ela escolheu a maldição em vez da bênção. Olha o que diz o texto, versículo 23. Olha a consequência disso aí. Vamos ler juntos? Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Preste atenção em algo. O Espírito Santo não registrou isso aqui à toa. Uma mulher judia não ter filho naquela época era algo terrível. Por quê? Porque um dia, quando o pecado entrou no mundo, você lembra da promessa? O descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Todas as mulheres tinham essa esperança. Será que é da minha barriga? Será que eu vou ter o privilégio de ficar grávida daquele que vai esmagar a cabeça da serpente? Não sabemos se Davi ficou chateado com Mical e nunca mais se deitou com ela, ou se Deus fez com que Mical ficasse estéril. Um outro privilégio que ela perdeu, de nascer dela o futuro rei de Israel. Ao invés da bênção, ela escolheu uma maldição. Meus irmãos, por mais que eu tenha justificativa para ficar amargurado, Deus não me dá o direito. Deus não me dá o direito. E preste atenção em algo. Todas as vezes que eu pago mal com mal, quem vence é o mal. Não é você que vence. E a Bíblia vai dizer o seguinte para mim e para você: não deis lugar ao diabo. Todas as vezes que eu pago mal com mal, quem vence é o mal. E sabe o que o diabo quer? Uma brecha só. Você já entendeu que o diabo não pode vencer na sua casa, na sua vida? Mas todas as vezes que você paga o mal com o mal e acha que venceu, quem venceu não foi você, quem venceu foi o mal. Paulo vai falar mais tarde, dizendo da necessidade do perdão, e ele diz assim, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Olha o que Spurgeon dizia. Retribuir o mal para alguém que te fez o bem é agir como Satanás.
Retribuir o mal pelo mal é agir como animais. Retribuir o bem pelo bem é agir naturalmente como os homens. Agora, retribuir o bem àqueles que nos fizeram mal é agir como filho de Deus. Todas as vezes, eu quero frisar isso, que você paga o mal com o mal, quem vence não é você. Mas não dá uma sensação de vitória? Quando você consegue. Mas é derrota. É derrota. E só tem uma maneira de não pagar o mal com o mal. Só tem uma maneira. E Mical não prestou atenção nisso. Eu disse para vocês que a Arca da Aliança, ela estava ali. O local onde a ira de Deus era aplacada, onde recebia o sangue aspergido ali, derramado ali. Para aplacar a ira de Deus, Mical deveria estar olhando para a Arca da Aliança, ao invés de olhar para o seu coração e para o seu passado. Hendrika Vasconcelos, ela disse o seguinte: a amargura envenena os olhos do nosso coração. A amargura vira os olhos do coração para dentro. Ao invés de olhar para a Arca da Aliança, que aponta para o sacrifício de Cristo, da obra redentora de Cristo, ela estava olhando para o seu passado. É por isso que a Bíblia diz assim para mim e para você: olhe para Cristo. Não tire os olhos dele. Não olhe para o seu coração. Não olhe para o seu passado. Olhe para Jesus, aquele que foi moído pelos nossos pecados, para a cruz. Como eu estava ali, Débora, emocionado cantando aquela música. Emocionado. Nós não temos o direito de tirar os olhos de Cristo. Não temos. Em Cristo nós temos todos os nossos pecados perdoados. E é por isso que a Bíblia vai dizer assim: assim como o Senhor vos perdoou, perdoai também. Talvez você está magoado com alguém, preso ao seu passado. Injustiçado, talvez. Injustiçada. Mas eu quero lembrar para você nessa noite que a maior injustiça aconteceu com Jesus Cristo. Viveu uma vida santa, pura, amor. E morreu como um maldito. Mas eu quero lembrar para você também que o maior ato de injustiça trouxe salvação para nós. E diz a Bíblia, irmãos, que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Como ovelha muda, ele foi para o matadouro. Não reclamou. Não chorou. No sentido de estar reclamando. De estar dizendo: eu não queria estar aqui. Charles Swindoll, ele disse o seguinte: duas coisas me despertaram a atenção e ambas estão ligadas à questão do foco. Um é o foco vertical e o outro é o foco horizontal. Davi estava olhando para cima, olhando para uma arca que aponta para algo maior. Enquanto Mical estava olhando para o horizonte, olhando para os homens. E eu posso falar para você uma coisa: olhar para Jesus é desafiador. Olhar para Jesus é desafiador. A vida tem muitos desafios. Mas eu, Bruno, constantemente preciso deixar de olhar para mim e olhar para Jesus. Deixar de olhar para os outros e olhar para Jesus. Porque só tem uma maneira de não pagar o mal com o mal, é olhar para Jesus. Porque quando nós olhamos para Cristo, não tem como pagar o mal com o mal. E aos pés da cruz, irmãos, nós devemos lançar toda a nossa amargura. Eu não estou aqui ignorando as situações, não estou. Como eu brinco às vezes aqui com alguns irmãos. Problema às vezes a gente nem procura, mas ele vem atrás da gente. Não é verdade? Tem coisa que é consequência dos nossos erros, mas tem coisa que vem, irmãos. Vem sem você pedir.
Mas eu estou te convidando a ir a Cristo, a experimentar do perdão de Jesus e também do perdoador que nos capacita a perdoar também. Eu estava na barbearia essa semana. E aí, barbearia é um lugar muito bom para quando o sermão está quase pronto, Mateus. E aí tinha um rapaz cortando o cabelo, e ele falou assim, eu quando estou com muita raiva, eu gosto de lutar. Porque na hora da raiva eu luto e aí eu descarrego a raiva. Isso pode funcionar em algum momento. Mas pode só disfarçar o problema. Se arrependa. E se jogue aos pés de Jesus. Não alimente a amargura. Não alimente a amargura. Isso vai te deixar doente. A segunda aplicação que eu queria fazer desse texto nessa noite, irmãos, é que nós precisamos reconhecer o que está acontecendo no nosso coração. As nossas respostas podem estar influenciadas por aquilo que está guardado no nosso coração. Foi Jesus que disse, a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o seu coração, de tal maneira que a Bíblia vai dizer, de todas as coisas que você deve guardar, guarda o seu coração. Foi Jesus que disse que é dele que procede as mazelas todas dessa vida. Como está o seu coração? Você tem alimentado amargura, mágoa. E entenda uma coisa, a pessoa mais prejudicada é você. A pessoa mais prejudicada é você que alimenta essa raiz de amargura. Deixa eu contar uma ilustração para vocês. Um dia, o filho chegou da escola e chegou bravo. Falou, pai, eu estou com ódio mortal do meu coleguinha. Meu coleguinha estava jogando bola com ele, na hora do pênalti, ele não deixou bater o pênalti. E ele bateu o pênalti e perdeu o pênalti. E eu sabia que eu tinha condições de fazer aquele gol. Mas o garoto estava amargurado, irado, a ponto de explodir. O pai percebeu que ele estava muito nervoso e o pai sabiamente falou o seguinte, vamos resolver isso? Vamos. Sua mãe colocou aquele lençol branco lá no varal, nós vamos para lá. Imagina aquele lençol lá, que é o rosto do seu coleguinha. Tá vendo? Presta atenção. Pegou um saco de carvão para fazer aquele churrascão, Antônio. E disse o seguinte, olha, imagine aquele lençol ali, o rosto do seu coleguinha, e aproveita, e pode tampar ali. E o menino foi jogando carvão, e suando, e ele foi aliviando, e limpava o rosto. E quando terminou de jogar a última pedra de carvão, ele ficou desse jeito assim. Olha só. Ele estava todo contaminado. Todo contaminado. Uma pessoa amargurada, irmãos, ela enfia uma faca no peito e quer que você chore por ela. Ela quer que você chore por ela. Só faz mal para você. É lógico, se você não tratar isso, você vai começar a contaminar as outras pessoas. Já ficou perto de alguém amargurado? Que coisa difícil, tudo está ruim. Que coisa horrível. Dá vontade de sair de pé, sai para lá, cara. Que coisa horrível! Irmãos, eu tenho tentado estudar esse assunto. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quantas pessoas doentes dentro da igreja? Tomando remédio. Mas que, na verdade, é mágoa. Amargura. Que vai dormir e os pensamentos começam a voltar. Remoendo. E aí começa a lembrar dos detalhes e vai alimentando aquilo, Tiago diz para nós que doenças físicas causadas pelo pecado. É preciso se humilhar diante do médico dos médicos. Gastar tempo com o Senhor. Uma frase das frases aí que você encontra na internet diz assim, o que mais amarga o amargurado é não amargar a vida dos outros. Olha só, o que mais amarga a vida dos amargurados é não amargar a vida dos outros. Deixa eu falar uma coisa para você. O para-brisas
Sabe o que é o para-brisa? O vidro da frente do carro é maior do que o retrovisor. Vamos olhar para frente, irmãos. É preciso esquecer das coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo. É preciso colocar uma pedra naquilo que magoou um dia. Só tem uma maneira. Porque não é fácil você dizer para o seu coração assim, eu vou esquecer isso. Não. É aos pés de Jesus que nós precisamos resolver esse problema. É aos pés de Cristo que você precisa resolver esses problemas. Talvez você esteja dizendo assim, essa mensagem não é para mim hoje, porque eu não tenho nada com ninguém. Nada, eu não tenho problema nenhum. Deixa eu falar uma coisa para você. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, Bruno, se uma pessoa me der um tapa no rosto, eu dou o outro. No outro dia ela recebeu uma ofensa e ficou amargurada. Você pode não estar amargurado hoje, mas a amargura bate a porta do nosso coração todo dia. Nós vivemos num mundo caído, com pessoas caídas, espiritualmente eu estou dizendo. Você é casado, se você é casado com uma pessoa que é pecadora ainda, está em construção ainda, se ela já foi regenerada, mas ela ainda não chegou no estado de perfeição. Não esqueça disso. Eu posso decepcionar você, você pode me decepcionar. Só tem um que não vai te decepcionar nunca, que se chama Jesus Cristo. E eu quero terminar com um convite da palavra de Deus. Tiago 4,10 diz assim, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Como está o seu coração? Seja sincero. Seja sincero. Vamos orar? Se coloque de pé se você puder.